Shalom, meu amigo, minha amiga, seja bem-vinda à terceira aula desse nosso estudo dos evangelhos. Obrigado pela tua presença aqui mais uma vez. Novamente, lembrando, nós estamos fazendo uma série de estudos sobre os evangelhos do começo ao fim e nós estamos usando um texto unificado. Se você ainda não baixou, vai aí na descrição do vídeo e você vai encontrar o link para esse e-book, tá? Ele tem ali um texto unificado com todas as passagens de todos os evangelhos. Então, hoje, por exemplo, nessa nossa terceira aula, a gente vai ler um texto unificado, baseado em Mateus 1, 18 e Lucas 1, 26 a 38, ok? Novamente, você pode ler isso na sua Bíblia, mas você vai ter que ficar indo e voltando, né? Se você pegar esse texto unificado, você vai ler o texto todo, como eu vou ler aqui agora. Foi assim o nascimento de Jesus, o Messias. No 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o mensageiro Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. O mensageiro, ou o anjo, aproximando-se dela, disse: "Saudações, agraciada, o Senhor é contigo." Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: "Não tenha medo, Maria, pois Deus a favoreceu. Eis que você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reino jamais terá fim." Perguntou Maria ao anjo: "Como acontecerá isso se sou virgem?" O anjo respondeu: "O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim, aquele que há de nascer de ti será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus." Respondeu Maria: "Sou a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra." Então o anjo a deixou. Glória a Deus pela sua palavra. Bom, então a gente percebe aqui nessas passagens que, pegando até um gancho já do que a gente estava falando na semana passada. Olha aí na sua tela, eu vou te mostrar aí um calendário, né? Na verdade, isso aqui é uma junção do nosso calendário com o calendário judaico. E como os meses nunca batem com o nosso, né? Então essa rodinha aí faz uma noção, dá uma noção, né? De como a gente pode relacionar esses meses judaicos com os nossos meses. Então a gente sabe que o anúncio do nascimento, ou melhor, a concepção de João Batista por Isabel aconteceu no início do mês de Av, ou Ab, que é mais ou menos entre julho e agosto. Pode ser meados de julho, pode ser começo de agosto, né? Isso varia pra gente. 6 meses depois, significa que esse anúncio que foi feito a Maria foi entre os meses chamados de Tevet e o mês chamado de Sebat, que para nós é entre os meses do final de dezembro e o começo de fevereiro, né? Então fica ali em meados de janeiro, seria mais ou menos quando Maria recebeu esse anúncio do nascimento de Jesus. Então Isabel tinha 6 meses e Maria concebe ali naquele momento, ok? Então fica com isso em mente aí, porque a gente não vai falar sobre o nascimento de Jesus hoje ainda, mas você já começa a fazer umas contas na sua cabeça aí, né? Olha, se Maria foi visitada, né, mais ou menos em janeiro, e se uma gestação normal dura 9, e a gente não tem motivos para acreditar que a gestação de Jesus e de João Batista foram diferentes, né, do normal, então significa que 9 meses depois, ou seja, lá para o mês de setembro, seria mais ou menos o nascimento de Jesus. Então a gente já tem uma base disso aí. Mas nós não vamos falar sobre isso agora, tá? Eu só queria te situar, por enquanto, para você ter essa noção, ok? Então, o texto diz que estava Isabel no 6º mês. Veja que no meu texto aí, eu coloquei entre colchetes, dizendo no 6º mês da gestação de Isabel. Eu fiz esse complemento só para deixar claro, porque inclusive depois, o texto lá embaixo vai dizer... ele diz assim: e Isabel, tua parenta, já está em seu 6º mês de gestação. Então, reforça isso aí, né? Que quando ele fala no 6º mês, ele não está falando do 6º mês judaico. Ele está falando do 6º mês de gestação
de Isabel, tá? Então esse colchetezinho é só para identificar que esse trechinho aí é meu, não é do texto, tá? É só para ficar claro o que está sendo lido aí. Então, diz que Gabriel, o mesmo que foi e anunciou a João Batista, que é o mesmo que foi e apresentou revelações a Daniel, ele foi a uma cidade de Nazaré, na Galileia, a uma virgem prometida em casamento. O nome da virgem era Maria. Aqui a gente já começa a perceber a questão da história de Jesus, né? Dos antepassados de Jesus, né? De fato, a família de Jesus, já morava em Nazaré, né? Maria morava em Nazaré, José morava em Nazaré, na Galileia, e mais pra frente a gente vai ver que Nazaré acaba se tornando meio que a cidade natal de Jesus, embora Jesus não tenha nascido lá, mas Jesus acaba voltando para lá junto com seus pais, e ele acaba, consequentemente, né, se chamando Jesus de Nazaré. Depois a gente vai explorar bastante isso aí, irmãos, para vocês verem como a Bíblia é cheia de, eu poderia chamar isso até de genialidades, né? Porque tem muita gente que acha que essas histórias da Bíblia elas não são verdadeiras, elas são mitos, né? E são mitos cheios de erros. Bom, o que acontece? Eu não quero também entrar muito nesse detalhe agora, mas só abrindo esse parêntese aqui. Se eu for criar um mito e eu quero que as pessoas acreditem naquele mito, eu vou tomar o cuidado daquele mito ser o mais preciso possível, dele ser o mais detalhado possível. Eu não quero deixar margem para que as pessoas questionem coisas, né? E dentro dessa ideia de que tudo na vida de Jesus é meio que mito, né? Jesus até existiu, mas essas histórias que a gente tem não são muito verdadeiras e tal. Uma das coisas que se diz na verdade, Jesus nasceu em Nazaré, Jesus era chamado Nazareno, mas a Bíblia diz que ele nasceu em Belém, né? Diz que teve que fazer uma viagem, e aí ele foi para Belém e tal, para poder dizer que ele nasceu na cidade de Davi, porque a profecia também dizia que o Messias viria de Belém, etc e tal, mas Jesus na verdade era nazareno. Ô, irmãos, se isso aqui fosse um mito, se a pessoa que escreveu isso aqui estivesse criando um mito, para que ela ia causar essa confusão de dizer que a família de Jesus era de Nazaré, que depois eles vão para Belém, para poder o bebê nascer lá, depois eles voltam para Nazaré de novo? Por que não botava logo Jesus nascendo em Belém? Por que não botava logo Maria e José habitando em Belém, tendo filho, e depois, quem sabe por algum motivo, indo morar em Nazaré, e por causa disso ele seria chamado de Nazaré? Tá entendendo que não bate, né? Então, assim, essas possíveis incongruências, essas coisas que deixam a gente, poxa, mas parece que até que está errado. Não, isso aqui é a prova de que isso aqui é verdade, né? Então, o texto diz que Maria era uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Deixa eu explicar rapidamente para você como é que funcionava o casamento judaico. Primeiro que os casamentos não eram por amor, né? Quer dizer, talvez até existisse, né? Casamento por amor, mas o fato é que as famílias, eles faziam compromissos entre si, né? Então, a família de José fez um compromisso com a família de Maria. Inclusive, as pessoas se casavam bastante cedo. A gente não sabe ao certo, mas baseado na história, né, nas tradições, a gente pode seguramente dizer aí que Maria era uma menina. Maria devia ter uns 15 anos de idade, 16 anos de idade. Ela não era muito mais do que isso. Era uma menina nova mesmo. E José, mais velho, certamente, um pouco mais velho. Inclusive, existe uma tradição da Igreja Católica de dizer que José já era um viúvo, né? E que ele teria se casado com Maria depois de ter perdido sua esposa. Ele era muito mais velho que Maria, mas a gente não tem fundamento algum nas Escrituras e nem mesmo na tradição pós-apostólica que reforce isso, né? E essas histórias vão surgir muito tempo depois como uma tentativa de argumentar aí algumas coisas a respeito de uma suposta virgindade perpétua de Maria, né? Mas a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Então, José provavelmente era um pouco mais velho do que ela, porque ele já estava ali trabalhando, já devia estar providenciando as coisas para o casamento. Mas como é que o casamento era? Primeiro que as famílias se aproximavam e diziam: olha, meu filho, o que você acha do meu filho conhecer a tua filha, não sei o que e tal. Aí a outra família falou assim: ah, não, bom. Aí os pais comentavam: que bom, a família de José é uma boa família, o rapaz é trabalhador, o pai é trabalhador, eu acho que pode dar certo. Então eles começavam a fazer esses acertos, né, entre eles. Veja que, diferente de algumas coisas que aconteceram ao longo da história, até mesmo de Israel, esses casamentos não eram arranjados por motivos econômicos, eles não eram arranjados por motivos de, vamos juntar minha família toda para a gente ter
aumentar nosso poder aqui e tal. Não, quem fazia isso era rei, era governante. O povo comum não tinha esse tipo de pensamento. A ideia deles era mais ou menos como era a ideia dos pais hoje, né? Será que a família é boa? Será que a pessoa é boa? Então, quando eles viam que a família era uma boa família, então já pensaram, então vou começar a preparar as coisas para no futuro rolar um casamento aí, né? Então, a partir do momento em que o jovem se tornava o homem, né? O homem se tornava apto a casar, então ele se comprometia com aquela moça e a moça se comprometia com ele. O noivado do passado era assim, né? Então, o noivado deles era esse compromisso de que eles já estavam prometidos um ao outro. Mas, obviamente, Maria continuava morando com seus pais, que não sabemos quem eram, não temos seus nomes, e José morava com seus pais, que também não sabemos quem eram e quais eram os seus nomes. Nesse período, inclusive, né, a gente tem inclusive referências disso no Antigo Testamento, acontecia aquela questão até da vigia da moça, né? Para perceber se, naquele período de tempo, eu não sei te dizer exatamente o tempo que levava isso, mas pelo menos uns 6 meses levava. Essa moça tinha que ficar ali até meio que vigiada para ver se ela de repente aparecesse grávida, se de repente acontecesse alguma coisa ali, o casamento era desmanchado, né? E inclusive isso vai fazer parte da história aqui de José e Maria. Então o texto diz que ela era virgem, ela não tinha casado ainda, ela não era apenas uma jovem, ela era virgem. E aí entra aqui uma outra questão que muitos questionam, né? Alguns céticos e alguns estudiosos da Bíblia, que questionam que essa expressão usada aqui como virgem, ela fazendo referência à passagem de Isaías, né? Porque existe lá aquela passagem de Isaías 7, versículo 14, que diz: a virgem conceberá e dará à luz um filho, né? Então eles argumentam assim, olha, lá no hebraico, na passagem de Isaías, ele não está se referindo a uma virgem, ele não está falando de uma jovem que nunca teve filhos. Ele está apenas dizendo que é uma jovem solteira, é uma moça, não é uma mulher, é uma moça. Então, eles inclusive, observam que a expressão usada lá no hebraico, ela não seria equivalente à palavra usada no grego, que é partenos, né? Que é uma jovem que ainda não teve filhos. Então, especificamente falando que ela era uma jovem que não tinha tido filhos, não apenas porque ela era nova, mas é porque ela era virgem. Isso, inclusive, podia ser dito de outras mulheres, não necessariamente jovens, né, que pudessem ser um pouco mais velhas, mas que ainda seriam virgens, né, que não teriam tido relações sexuais com ninguém. Então, apontando essa questão, eles dizem, isso aqui é uma interpretação errada do que está lá atrás. O que está lá atrás está dizendo uma coisa, aqui está dizendo outra, forçando a barra para colocar Maria como virgem, babá. Mas veja bem, perceba que se o texto de Isaías está dizendo que uma jovem conceberá, se você pensa com a cabeça da época, se você se transporta para o tempo de Isaías, uma jovem é sinônimo de uma virgem. Talvez hoje, infelizmente, isso não seja, né? Talvez a gente hoje, no mundo que a gente está vivendo hoje, dizer que uma jovem de 18 anos é virgem, a pessoa nem acredita, né? Mas naquele tempo não era assim. Naquele tempo, uma jovem solteira, ela era automaticamente virgem. E o detalhe a mais disso aqui é que essa palavra, essa mesma expressão que está sendo usada aqui no Evangelho, ela está na Septuaginta. O que é a Septuaginta? É a versão grega do Antigo Testamento. Inclusive, essa versão grega, ela, além dela ser extensivamente citada no Novo Testamento, né? Ou seja, ela é importante para a gente aqui, para entender algumas coisas, o uso dos termos, né, dessas traduções que ela faz, lá do hebraico para o grego, eles se refletem também no Novo Testamento. Então, os autores do Novo Testamento parecem que tiveram um cuidado de perceber assim, será que eu uso a palavra A ou a palavra B aqui para essa situação? Aí eles consultavam a Escritura. E se lá na Escritura estava usando o termo A, então eles usavam aqui o termo A. Então, o mesmo termo, que é partenos, que eles usaram aqui para chamar Maria de virgem, é o mesmo termo que a versão grega da passagem de Isaías fala sobre a jovem que conceberia e daria à luz. Então você percebe que não é uma manipulação isso aqui.
Não é simplesmente o autor, né, do evangelho, que nesse caso aqui é Lucas, falou assim, eu vou jogar essa parada aqui para poder provar o que eu quero provar. Eu quero provar que Maria era virgem, que ninguém nem fala sobre isso, é só ele que fala, né? Então eu quero provar que Maria era virgem e tal, eu vou criar uma teologia em cima disso. Não, ele está só falando um fato. E usando, inclusive, uma fonte que era oficial do judaísmo, né? Hoje não é mais, mas na época a Septuaginta era amplamente usada pelos judeus, principalmente os judeus de língua grega, né? Como um referencial das escrituras, né? Eles aceitavam isso como escritura. Então ele foi levado a essa moça, era uma jovem, uma virgem, ela não tinha se casado ainda, estava prometida em casamento a um homem chamado José, e este homem José, ele diz aqui que ele era da casa de Davi, ou seja, ele era um descendente de Davi. Quando a gente for falar um pouquinho mais sobre a genealogia de Jesus, a gente vai ver que lá na genealogia mostra que ele era um descendente direto de Davi. Tanto é que depois, quando ele parte para Belém, por causa daquela questão do recenseamento, né, ele vai justamente porque ele tinha que ir para a cidade de origem dele. Então, assim, tudo indica, baseado inclusive nessa questão aí, de que ele teve que ir para Belém, que ele não era natural de Nazaré, ele era natural lá de Belém. Mas a gente vai analisar isso melhor, porque existem outras possibilidades também em relação a isso. Então ele diz, o nome da virgem era Maria, o nome do rapaz era José, e o anjo vai falar isso. Eu quero também falar aqui com vocês sobre o nome, novamente aquela questão, né, de que os nomes, as traduções dos nomes, a gente acaba perdendo a referência lá do passado. Então José não se perdeu, né? A gente consegue claramente aqui relacionar José com o José da Bíblia, né? José, filho de Jacó. Mas Maria não. Lá no passado a gente não tem ninguém chamado Maria. Mas o nome de Maria em hebraico não é Maria, é Miriam. E aí você já lembrou aí, né? Quem é Miriam? Miriam era a nossa Miriam, irmã de Moisés. Então, o nome dela, o nome de Maria, foi dado em homenagem a Miriam, irmã de Moisés. Guarde isso aí, porque isso vai ser interessante. Porque Miriam era de que tribo? Levi. Assim como Moisés era da tribo de Levi, né? Moisés era um levita. Então, Miriam, irmã dela, também era levita. Depois a gente vai ver que Isabel era parenta. Inclusive, acho até que o texto está dizendo aqui, né? Isabel, tua parenta, terá um filho na velhice. Algumas traduções botam Isabel, tua prima, mas o texto não fala de prima, tá? O original não está falando prima no sentido de que talvez a mãe de Maria fosse irmã da mãe de Isabel, como a gente entende hoje, né? Ele está usando uma expressão um pouco mais genérica aqui para dizer que Maria era aparentada de Isabel em algum ponto. Hoje também a gente usa um pouco essa questão assim, é meu primo, mas ele é filho de que tio teu? Não é filho de tio nenhum. Ele é meu primo porque ele é da mesma família, né? Ele casou com o irmão do tio, do não sei o que, negócio lá que quando você vai ver, tá lá longe, mas você chama de primo, né? Porque faz parte da mesma origem, da mesma família, às vezes carrega o mesmo sobrenome. Então é mais ou menos o que o anjo está dizendo a ela aqui, né? Ele tá relacionando Maria com Isabel dessa forma genérica. Ela é aparentada de Maria, mas não significa que ela é uma prima direta de Maria. Mas o fato de Maria ser aparentada de Isabel e Isabel ser uma descendente de Arão, já começa só uma coisa na cabeça aqui. Poxa, se Isabel era levita e ela era parenta de Maria, e Maria tem um nome levita, será que Maria não era também de ascendência levita? Pode ser, né? Existe essa possibilidade. E depois a gente vai explorar um pouquinho mais ela aqui, e que se isso for fato, tem uma consequência muito interessante para Jesus, porque vai significar que Jesus, ele tinha aqui duas linhagens, né? Ele tinha uma linhagem pela tribo de Judá e uma linhagem pela tribo de Levi. A linhagem de Davi, né? De rei, de Messias, de descendente de Davi, e a linhagem levítica de sacerdote, né? Mas a gente vai deixar isso para analisar um pouquinho melhor depois. Então o anjo aparece para ela, o anjo Gabriel, e diz: saudações, agraciada, o Senhor é contigo. Algumas versões, né, especialmente as versões católicas, e acaba que isso se tornou uma oração, né, acaba dizendo o quê? Ave Maria,
Não é Ave Maria no sentido de Ave Maria, não. É Ave Maria no sentido de salve, né? Ave significa salve. Então, salve Maria, cheia de graça. Aí a gente tem um problema aqui. Dentro dessa concepção católica de que Maria é cheia de graça, o que eles entendem disso, né, os católicos entendem disso, é que Maria ela não é apenas receptora da graça, ela possui graça. E ela pode transmitir essa graça a outros. Então, quando fala cheia de graça, no sentido da oração católica, né, e da interpretação que eles fazem dessa saudação que ela recebe aqui, é que ela tem graça para dar. Ela é cheia de graça porque ela tem graça para dar. Mas, irmãos, não é isso que o texto está dizendo, ok? A palavra original é agraciada. Ela não é uma pessoa que possui graça, ela é uma pessoa que está recebendo a graça. Então, quando essa palavra diz agraciada, está dizendo que a graça está sendo depositada nela. Ela está recebendo a graça. Então, se a gente for traduzir literalmente de uma forma mais extensa essa palavra, o que o anjo está dizendo a ela é o seguinte, que ela é alguém grandemente favorecida pela graça de Deus. Ou seja, a graça de Deus recaiu sobre ela. Isso, inclusive, é dito de outros personagens da Bíblia também, né? A graça de Deus recaiu sobre ele. Um exemplo que a gente pode ver aqui, muito interessante, é o próprio Davi, né? A gente não encontra uma saudação como essa, nem uma palavra como essa igual. Mas quando a gente vê lá Davi pecando, né, com aquela história lá de Urias e de Batseba, e o profeta vindo dizer a ele que ele estava errado, e ele se coloca à disposição de Deus para sofrer as consequências, o profeta vai dizer assim, não, Deus perdoa teu pecado. Vai ter consequências do que você fez, mas o teu pecado foi perdoado. Você não vai morrer, não. Isso é graça. Então, ele foi agraciado. A graça de Deus recaiu sobre ele. E é exatamente o que o anjo está dizendo a Maria aqui. Olha, Maria, a graça está sendo derramada, a graça de Deus está sendo derramada sobre você. Você é muito favorecida pela graça de Deus. Então, ela recebe a graça, ela é receptora. Ela não é recipiente da graça, ok? Então, essa questão de dizer que Maria é cheia de graça é uma expressão tanto etimologicamente errada no sentido lá do original, quanto é uma expressão teologicamente errada também, porque Maria não tem graça para dar, ela recebeu graça de Deus. E, olha, independente de uma coisa ou de outra, receber uma saudação dessa do nada de um anjo deve ser perturbador, né? Então foi o que aconteceu. O texto diz que ela ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas aí o anjo lhe diz, não tenha medo, Maria, pois Deus a favoreceu. Olha novamente ele reforçando isso aí. Deus a favoreceu. Deus olhou para você de forma diferente, né? Existe favor de Deus sobre você. E aí ele vem com a bomba para Maria. Eis que você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deixa eu falar logo aqui sobre o nome de Jesus. Mais uma vez os nomes, né? Falei sobre João Batista, né? Que o nome dele, João, era Yohanan. E agora a gente tem aqui o nome de Jesus, que é uma tradução, de uma tradução, né? De uma tradução. Então, o termo grego que a gente encontra no Novo Testamento é Jesus. Lá está escrito dessa forma, Jesus. E a forma latina acabou transformando o Y em J e tal, e virou Jesus, né? Mas o nome hebraico de Jesus era Yeshua. E esse nome Yeshua, inclusive, já é um nome diferente do original, porque o nome original é Yehoshua. Quem é Yehoshua? Josué. Esse nome Yehoshua é Josué, é o Josué que a gente conhece, né, da Bíblia. Então, o nome de Jesus é o nome de Josué. Agora, é porque, nesse caso aqui, esse nome Yeshua já é um nome utilizado no período pós-exílico. Talvez até pela questão do uso do nome de Deus, né, que os judeus tinham muita preocupação com isso. Alguns nomes, eles tiraram essa partícula Yeho, porque esse Yeho tem a ver com Yehová, tem a ver com o nome de Deus. Então eles acabavam contraindo, né, essa partículazinha para não correr o risco de chamar o menino, Yehoshua, vem cá sua praga. Aí, pô, tô botando o nome de Deus aí e brigando com o menino. Então, eles começaram a encurtar um pouquinho o nome. Então, Yeshua é uma forma encurtada
de Yehoshua, certo? E que significa o quê? Significa Jeová ou Yehová é a salvação. Mas também pode significar, pode ser uma versão masculina da palavra saudação, ou salvação, porque em hebraico a palavra salvação é Yeshua. Então, Yeshua, que tem uma entonação e uma letrinha de diferença aí, poderia ser uma versão masculina da palavra salvação. Mais ou menos o que acontece com Pedro, né? Pedro é uma versão masculina da palavra pedra. Então é meio que um neologismo para dar um nome, né? Para criar um nome a partir de uma palavra. Então, esse foi o nome que o anjo deu a ela. Olha, você vai chamar ele de Yeshua. Por que você vai chamar o nome dele de Yeshua? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, né? Depois disso a gente vai ter isso aqui. E aí, inclusive, na verdade isso é falado lá com José, não é aqui não, né? Quando o anjo vai falar com José, assim, o nome dele vai ser Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Se você não sabe o que significa Jesus, isso aí não faz muito sentido para você. Mas quando você sabe que Jesus significa Jeová é a salvação, então ele está dizendo, o nome do menino vai ser Jeová é a salvação. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, né? Então por isso que o nome dele era Yeshua, Jesus. E aí ele diz, e ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Olha, a gente já começa aqui a ver que uma característica especial de Jesus. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, ou seja, o ascendente dele, né? E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e seu reino jamais será fim. Irmãos, o que significa o anjo dizer isso para Maria? Eu quero que você, inclusive, esvazie sua mente aí e lembre-se que até esse ponto do que eu acabei de ler aqui, ninguém na face da terra, nem mesmo Maria, tinha ideia de como Jesus nasceria e de quem seria Jesus, tá? Jesus até aqui é uma incógnita, Jesus é uma ideia. Ninguém sabe quem é Jesus, o que ele vai fazer, a questão da divindade dele, nada disso está explícito aqui. Então, tendo em mente que Jesus não existia, que ninguém sabia nada sobre Jesus, o anjo está dizendo a ele, olha, você vai ter um filho, Maria. Eu vou até botar um nome fictício aqui só para tentar te dar uma ideia do que eu quero passar. Você vai ter um filho, Maria. Ah, que maravilha. O nome do seu filho vai ser Alberto. E esse Alberto, seu filho, ele vai ser grande. Ele será chamado Filho do Altíssimo. Poxa, eu vou ter um filho que vai ser chamado Filho de Deus, Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Meu Deus, isso tem a ver com profecia messiânica. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e seu reino jamais terá fim. Meu Deus do céu, quer dizer que o menino vai ser eterno? O menino vai reinar para sempre? Tem uma profecia lá no passado que falava sobre isso. Que profecia é? Daniel 12, 44. Inclusive, acho que está até errada essa referência aqui. Não é Daniel 2,44, não. Vou te dizer exatamente qual é a referência. É Daniel 7,14. Não tem nada a ver. Está errado aqui. Daniel 7,14. O que diz? Daniel 7,14 diz exatamente isso. Que o Filho do Homem viria, Deus lhe daria o poder sobre todos os reinos e ele reinaria para sempre, reinaria eternamente. O anjo está fazendo referência a essa profecia de Daniel aqui. Então, perceba como isso mexeu com a cabeça de Maria, irmãos. Porque ela não tinha noção do que estava acontecendo ali. Diante de tudo aquilo que o anjo falou, ele vai ter um filho, o nome do filho vai significar Jeová é a salvação, ela vai ficar grávida, até aí tudo bem, porque ela estava prometida em casamento, né? E, por coincidência, ou não, o marido dela era da descendência de Davi. Mas até então ela era virgem, né? Isso, inclusive, me dá a entender que o modo como o anjo se expressou a Maria, ele deu a entender a ela que aquilo seria imediatamente, né? Que a gravidez dela e o nascimento dessa criança não ia demorar, ia ser uma coisa rápida. E com tudo isso que ele completa, dizendo que ele seria filho do Altíssimo, que ele seria o Messias, porque é isso que ele está dizendo aqui, quando ele fala de herdar o trono, né, de Davi, ele está falando sobre a expectativa messiânica, né? Então ele está dizendo que esse menino seria o Messias. Aí é natural que nesse turbilhão de informações, Maria pergunte, mas peraí, eu sou virgem, como é que isso vai acontecer? Ou talvez até, falando de outra forma, não sei se isso estava na cabeça de Maria, de repente ela pensando, quando é que isso vai acontecer? Porque hoje, meu querido, eu sou virgem, eu não sou casado, você é anjo, deve saber, eu não estou casado ainda, né? Eu sou virgem. E aí isso até nos traz aqui novamente uma discussão que a gente começou na aula passada, sobre a questão de que
da diferença entre o questionamento de Zacarias e o questionamento de Maria, né? Zacarias questiona com credulidade. Mas como é que eu vou saber que isso é verdade? Né? Já Maria não. Maria está confusa. Ela está confusa, ela quer entender. Mas peraí, me explica. Ela não está duvidando, ela está pedindo uma explicação. Me explica como é que isso pode acontecer, como é que isso vai acontecer, porque eu sou virgem. E aí o anjo, percebendo e entendendo que ela não está sendo incrédula, ela está querendo uma explicação, aí ele vem com outra bomba para cima de Maria. Ele fala, Maria, eu vou parafrasear aqui, né? Maria, inclusive a gente já leu isso lá em João, no começo do Evangelho de João. O que vai ser gerado de você, Maria, não é fruto da vontade do homem, nem da vontade da carne. Em outras palavras, Maria, esse menino não vai nascer por causa da vida natural que você e seu marido vão ter, de ter relações sexuais e de gerar filhos. Não é isso que vai acontecer com você. O que vai acontecer com você é que o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Ele vai envolver você. A palavra grega aqui tem a ideia assim, ele vai, é como se fosse um manto, né? O manto do Espírito vai vir sobre você, vai te englobar, né? Ele vai te vestir. E aquele que há de nascer de você será chamado Santo Filho do Altíssimo. Por quê? Porque o que será gerado, o que seria gerado nela, não seria de origem humana, seria de origem divina. E ele complementa dizendo, né, Isabel, inclusive, está grávida já também, porque para Deus nada é impossível. Não duvide, Maria, de que Deus pode fazer isso, porque para Deus nada é impossível, de fato não é. Deus só não faz o que ele não quer e o que ele não acredita, né? Mas o que ele quer, o que ele deseja para cumprir os planos dele, ele não tem limites para o que ele pode fazer. Então, quando ele diz isso aqui, que o que há de nascer, o que há de ser gerado em ti, será chamado Santo Filho de Deus, aí a coisa fica pesadíssima para Maria, porque ele está dizendo, olha Maria, Deus vai colocar uma coisa aí dentro do teu ventre. Deus vai colocar, eu digo uma coisa porque acho que nem ela tinha noção ainda de como é que as coisas aconteciam naquele tempo, né? Deus vai colocar uma semente no teu ventre para que seja gerada uma coisa que vai independer da tua vontade e da vontade do teu marido. E aqui entra um outro debate, e aí aqui eu quero até deixar claro isso para você, o que eu vou te falar agora, não está na Bíblia, tá? Mas é uma inferência que a gente faz a partir da Bíblia, tá? Voltando àquela questão da doutrina católica, porque a doutrina católica ela é muito apegada à questão de Maria, né? E inclusive ao culto a Maria. E eles argumentam o seguinte, Maria, ela precisava ser santa, ela precisava ter uma santidade especial para que Jesus viesse santo. Porque como é que Jesus nasceria de uma mulher que não era santa, né? Essa questão da santidade aqui, inclusive, é sinônimo, na verdade, de ausência de pecado, né? Posteriormente a gente vai falar mais sobre santidade e eu vou te provar na Bíblia que santidade não é ausência de pecado, tá? Mas no conceito católico e na verdade no conceito cristão de forma geral, acaba que muitas vezes se entende santidade como falta de pecado. Então o santo é aquele que não peca, ou aquele que abandona o pecado e não peca mais, né? Então, para que Jesus viesse sem pecado, então Maria teria que também ser sem pecado. E aí criou-se, e eu friso isso foi criado, isso não está na Bíblia em lugar nenhum, isso não está na tradição pós-apostólica, isso só vai aparecer muito tardiamente, essa doutrina, de que houve uma concepção especial de Maria, né? Que Maria, ela também nasceu livre de pecado. O problema dessa teoria é que ela é um pouco ilógica, ela tem um problema sério aí, porque olha só, se para Jesus nascer sem pecado, Maria precisaria nascer também sem pecado, então significa que, das duas uma, ou os pais de Maria não poderiam ter tido relações sexuais porque Maria nasceria pecadora, como eles eram também, ou então eles deveriam então também não ser pecadores, né?
E aí, se a gente for trazendo isso para trás, então a gente vai dizer, olha, os pais de Maria não podiam ser pecadores, os avós de Maria também não podiam ser. Então Deus tinha que ter providenciado uma linhagem desde lá de trás, desde Adão talvez, para que quando chegasse Maria, fosse uma linhagem sem pecado para Jesus nascer sem pecado. Isso não tem sentido nenhum, isso não é bíblico, não existe amparo nas Escrituras para a gente acreditar nisso. Ao contrário, a Escritura diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então Maria, assim como qualquer outro ser humano, era pecadora. E quando eu digo pecadora, me entenda, eu não estou falando que Maria era uma mulher devassa, eu não estou dizendo que Maria era uma prostituta, era uma mulher que vivia na vida, beberrona, que falava mal dos outros. Não é isso que eu estou falando. Quando eu digo que Maria era pecadora, é do mesmo modo que eu sou pecador e você é pecador. Nós somos falhos, nós somos suscetíveis ao pecado, nós temos a natureza pecaminosa em nós. Maria era do mesmo jeito. Porque não existe nada de diferente aqui em relação a Maria, em relação a todas as pessoas. A diferença é que Deus escolheu Maria porque Maria tinha algo especial. Sim, de fato tinha. Do mesmo modo que Deus escolheu José porque ele tinha algo especial. Do mesmo modo que Deus escolheu Zacarias porque ele tinha algo especial. Do mesmo modo que Deus escolheu Davi, sendo tão pecador como ele era, mas Davi tinha algo especial. Então, Deus escolheu aqui Maria, porque ela era especial, Maria era uma mulher santa, do ponto de vista bíblico, ou seja, era uma mulher dedicada a Deus, ela era falha, tenha certeza disso, Maria era falha, Maria cometia erros, também, como todos nós, mas ela era santa porque ela era dedicada a Deus, porque ela era uma mulher, por assim dizer, crente, né? Ela cria em Deus e ela era uma mulher especial diante de Deus. Existem N referências que a gente pode dar aqui para entender isso. Já dei algumas, mas vamos pegar, por exemplo, Jó. Jó é um bom exemplo disso. Porque quando existe lá aquela conversa de Deus com Satanás sobre Jó, o que Deus fala? Ele fala, olha, não tem ninguém na terra como meu servo Jó. Você vê como ele é? Então Deus estava, entre aspas, se gabando porque Jó era um cara crente. E não apenas ele era um cara crente no sentido da crença, né, de crer em Deus, mas ele era um cara praticante, ele era um cara que adorava a Deus, ele era um cara que cultuava a Deus, que se preocupava em viver uma vida que agradava a Deus. Essa era Maria. Por isso Deus a escolheu. Né? Não podia ser a vizinha dela, não podia ser outra, tinha que ser ela, porque ela tinha os pré-requisitos para receber essa graça. Né? Ela recebeu essa graça. Então, consequentemente aí, se Maria não foi concebida sem pecado, porque não tinha possibilidade, porque todo mundo é concebido da mesma forma, então tem que existir uma maneira da gente diferenciar, da gente separar Jesus de Maria de alguma forma. Apesar de Jesus estar no ventre de Maria, novamente o que eu estou falando aqui com você é uma teoria, é meio que teologia isso aqui, tá? Não é bíblico, mas baseado no que a Bíblia está apresentando a gente tem que pensar assim, se para Jesus nascer sem pecado, ele tem que ter nascido de uma forma especial, ele tem que ter sido gerado de uma forma especial e não da forma tradicional. E não foi exatamente o que aconteceu. Jesus não é fruto de uma relação sexual entre Maria e José, que poderia até ter sido. Se fosse esse o plano de Deus, não desmereceria de modo algum. Jesus teria nascido, teria sido escolhido por Deus para ser o Messias e tudo bem, está tudo feito. Mas precisava de um detalhe aí. Jesus tinha que nascer sem pecado. Jesus tinha que nascer sem a contaminação que a descendência de Adão trazia, né? Mas, por outro lado, ele tinha que nascer de uma mulher, porque ele tinha que ser um homem como outro qualquer. Então, quando a gente vê aqui essa situação de Deus vindo sobre Maria, como diz o anjo, né? A sombra do Altíssimo te cobrirá. E o Espírito Santo gerará no teu ventre uma criança. A gente tem uma relação aqui muito estreita, que depois Paulo, inclusive, vai fazer essa relação entre Jesus e Adão. Adão não nasceu de uma mulher, não é verdade? Adão foi criado pelas mãos de Deus. Até falamos isso em um determinado momento aí, em que tudo o que foi criado foi feito pela palavra, né? Mas a criação do homem foi feita com as próprias mãos de Deus, não foi feito com a palavra, foi feito pelas mãos de Deus. Então, Deus teve que criar um homem. Adão foi criado pelas mãos de Deus, do nada. Ele juntou ali o barro, né? Segundo está lá no Gênesis, ele juntou o barro e fez o homem. Com Jesus, Deus fez a mesma coisa. E se alguém me perguntasse, né? Isso aqui não é nem teologia, é uma viagem da minha cabeça. Se alguém me perguntasse, como é que você acha
que na prática isso aconteceu, baseado no conhecimento que a gente tem, né? Da biologia, da questão do espermatozoide, que junta com o óvulo e tal. Como é que você acha que pode ter acontecido? Por quê? Se não teve a união entre um espermatozoide e um óvulo para poder criar o que se inicia ali, né? Que acho que, se não me engano, é um zigoto, né? Que chama, né? Para criar aquele zigoto, como é que a coisa pode ter acontecido? Eu acho que é bem óbvio isso aí. Se não houve um espermatozoide e se não houve um óvulo, então Deus implantou em Maria um zigoto. Viagem da minha cabeça, tá? Mas eu tô querendo viajar com você aqui para poder te dizer o seguinte, que tem uma palavra que eu uso e que algumas pessoas até talvez se ofendam com o que eu estou falando, mas na prática é isso mesmo. Maria foi uma barriga de aluguel para Deus, né? Deus implantou no ventre de Maria aquele apanhado, aquele aglomerado de células que se transformaria no corpo de Jesus. Ele não teve participação de Maria, do óvulo de Maria, não teve participação do espermatozoide de José ou de qualquer outro homem que pudesse ser o esposo de Maria. Ele foi gerado, e essa palavra é muito forte, ele foi gerado no ventre de Maria. E aí a gente vai ver que o fato de chamar Jesus de filho de Deus, hoje isso está muito popular, né? Todo mundo é filho de Deus, eu sou filho de Deus. Tem gente que fala até que até o cachorro é filho de Deus, né? Mas no entendimento bíblico, no entendimento judaico, ninguém, nenhum ser humano era chamado de filho de Deus. O máximo que o judeu dizia e entendia é que Israel, o povo de Israel, era filho de Deus. Porque Deus, inclusive isso tem lá no próprio Antigo Testamento, né? Fala sobre isso. Deus fala, chamei meu filho, né? Você é meu filho, Israel é meu filho. Então, eles entendiam assim, não, a nação é filha de Deus. Nós somos fruto de Deus, porque Deus é que nos criou. De fato, Deus criou Israel. Agora, nenhum ser humano era chamado de filho de Deus. E depois a gente vai ver como isso vai trazer consequências para Jesus, porque quando vinha à tona essa ideia, os próprios líderes religiosos falaram assim, epa, você não pode falar isso, porque se você está falando que você é filho de Deus, você está se fazendo igual a Deus. Então isso era problemático. Então o que o texto está dizendo, o que o anjo está dizendo a Maria aqui, de forma muito clara, é que aquele que nasceria dela, não apenas seria chamado santo, mas ele seria chamado filho de Deus. Ele não era filho de Maria, ele não era filho de José, ele era filho de Deus. E Jesus, a gente já leu isso lá em João 1, né? Ele chama Jesus de unigênito, o único gerado. Foi o único filho que Deus gerou em toda a história, em toda a eternidade. Só existiu um filho que Deus gerou. Esse filho foi Jesus, né? Então o fato de dizer que gerou é interessante até porque quem gera é a mulher, né? Quando a gente fala assim, gerou um filho, o homem não gera. Né? A gente costuma, embora que isso é relativo, né? Questão de expressão. Mas normalmente a gente fala, a mulher gerou. Por quê? Porque foi o corpo dela que produziu aquilo. Tem a participação do homem, mas é o corpo dela que faz todo o restante do processo. Né? E o fato de dizer que Deus gerou, né, Jesus, que ele é unigênito, significa que quem gerou foi Deus, não foi Maria. Maria apenas recebeu aquilo e o filho começou a se desenvolver no seu útero. Novamente, eu peço perdão se alguém se ofende com o que eu estou dizendo, mas eu estou querendo trazer o que a Bíblia está dizendo a gente aqui, qual é a informação que a Bíblia está dando. Eu não posso me confiar aqui em tradições posteriores, eu não posso me confiar aqui em doutrinas de igreja, eu não posso, eu tenho que me confiar no que a palavra de Deus está dizendo, né? E, inclusive, inevitavelmente, tudo isso que a gente está falando aqui vai ter uma consequência muito séria nessa relação que a gente tem com Maria. Porque se por um lado os protestantes muitas vezes até tratam Maria com desrespeito porque não aceitam, né, a questão da adoração, por outro lado o católico vai no outro extremo de botar Maria quase como a quarta pessoa da Trindade, porque ela é tão santa quanto, porque ela é a mãe de Deus. Onde é que tem dizendo aqui que Maria é a mãe de Deus? Maria não é mãe de Deus. Maria, ela é chamada mãe do Filho de Deus. Aí tá certo. Mas Maria não concebeu Deus. Ao contrário, Deus é que gerou algo dentro de Maria, né? Então, esse culto a Maria, ele não é sustentado pelas Escrituras. Ele pode ser sustentado por uma tradição posterior, que por sinal não era compartilhada por todos. Mas pela Escritura,
tanto a do Antigo Testamento quanto a do Novo, a veneração a Maria, o culto a Maria não é sustentado de forma alguma aqui, tá? Então, só para fechar aqui o estudo de hoje, vamos ver só o finalzinho aqui, né? Então ele diz que Isabel, tua parenta, terá um filho na sua velhice, aquela que dizia ser estéril já está em sexto mês, como eu disse, né? Confirmando que aqui está acontecendo, isso que está acontecendo aqui, Isabel já tinha 6 meses de gestação, pois nada é impossível para Deus. Então Maria respondeu, sou a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então ela se entregou à vontade de Deus. E eu queria já adiantar para você aqui a problemática que isso vai gerar para Maria. Mais até do que para José. Gente, se a gente pensa na nossa vida hoje, na nossa sociedade como ela existe hoje, talvez a situação de Maria não fosse tão complicada. Seria um pouco ainda, né? Porque, de qualquer modo, hoje em dia, jovens garotas grávidas continua a ser um problema, né? Continua a ser um problema não só do ponto de vista de que a menina engravidou, não, do ponto de vista dela, da vida dela, né? Meio que acabou a vida, né? Nem é verdade isso, mas normalmente você meu Deus, acabou a vida da menina, a menina não fez faculdade, a menina nem terminou o colégio, né? Se a gente for pensar que Maria tinha 15, 16 anos. Mas naquele tempo não era bem assim, as coisas eram diferentes, né? O problema dela não era ter engravidado cedo. O problema dela era ter engravidado durante o noivado. Ela estava noiva, prometida a José. José ainda não tinha tido relações com ela. José não tinha se casado e nem morava com ela. Ela morava na casa dos pais. E de repente, essa menina vai aparecer grávida. E qual é a desculpa, qual é a explicação que ela vai dar para o pai e para a mãe dela? Olha, um anjo me visitou, papai, e me disse que eu vou ter um filho de Deus. Gente, se hoje isso já é absurdo, já é algo até para ser ridicularizado, naquele tempo era pior. Naquele tempo, isso era digno de morte. É por isso que depois, já estou adiantando isso, para quando chegar lá você entender melhor. É por isso que José vai tomar algumas atitudes, atitude de fugir, né? Porque aqui, se as coisas não fossem guiadas por Deus aqui, o que ia acontecer é que essa jovem garota, ela provavelmente ia ser apedrejada. Porque ela adulterou, porque ela teve um filho que não foi com seu marido, ainda mais no momento ali do noivado, né? Porque se depois de casado já ia ser ruim, imagine nesse momento que ela está prometida a José, né? José está preparando tudo para se casar com ela e de repente aparece Maria grávida. Então, sim, isso não foi uma coisa simples, não foi uma coisa fácil. O peso que eu tenho plena convicção que ficou sobre as costas de Maria em relação a isso aqui, Deus teve que, de fato, conceder a Maria muita graça para que ela conseguisse viver essa situação. E depois a gente vai ver também que logo em seguida Deus vai falar com José, né? Já para preparar as coisas. Eu acho até que talvez a gente tenha aqui evidências de que esse casamento foi adiantado, né? Vamos adiantar o casamento para o negócio não ficar feio, porque a menina já está grávida, né? Então, quando a gente for tratar sobre isso, provavelmente na semana que vem, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, ok? Então, eu te agradeço pela tua presença, te peço desculpa até porque às vezes algumas coisas não saem como planejado, né? Mas eu espero que isso tenha sido útil para você e te espero na próxima aula. Que a paz seja contigo e que Deus te abençoe.